Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai falar um pouquinho sobre triângulos, ok? Aquele conceito inicial que dá a base completa para os próximos estudos relacionados a essa figura que é extremamente importante na matemática. Então, vamos à aula. Bom, vamos falar sobre triângulos, suas definições, sobre os seus elementos, as condições de existência, sobre os seus ângulos internos e a sua classificação, ok? Então temos inicialmente aqui um triângulo e a gente tem os elementos que compõem ele, só que ainda não estão destacados no triângulo. Então veja bem, os lados, como a gente bem vê aí, os lados do triângulo são os lados AB, o lado AC e o lado BC, né? Os três lados. Os vértices são os pontos de encontro entre esses lados, né? Entre os segmentos que representam os lados aí. Ou seja, os vértices são os pontos A, B e C. Os ângulos internos, que a gente vai nomear agora, né? Esse ângulo, este outro ângulo e este outro ângulo eu vou chamar de ângulo A, este outro de ângulo B e este outro de ângulo C, que eles são os internos, porque compõem aí, né, ângulos que estão formados entre as retas e eles são dentro do triângulo, né? Estão dentro do triângulo. Então esses ângulos são o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. E os externos são formados a partir do prolongamento de um de seus lados. Prolongando aqui, eu vou ter o externo de C, que eu vou chamar daqui a pouco de... Deixa eu prolongar todos, na verdade, logo. Prolongando essa reta, eu tenho o externo aqui do A. E prolongando aqui, eu tenho o externo do ângulo B, certo? Vou chamar aqui de ângulo E, ângulo F e ângulo G. Então, os externos são esses aí, né? E, F e o ângulo G. Pronto. Esses são os elementos do triângulo, ok? Todos eles, né, pela definição, triângulo, né, é uma figura geométrica que possui três lados, três ângulos externos e três vértices. Ok. Qual é a condição de existência para o triângulo, né? Em todo o triângulo, a medida de cada lado é sempre menor que a medida a soma das medidas dos outros dois. Então, só vai existir triângulo quando você pegar a medida de um dos lados e essa medida ela tem que ser sempre menor que a soma dos outros dois, ok? De maneira geral, está aqui, ó, descrito para a gente. Se a gente pegar o lado AB, então ele tem que ser menor que o lado AC mais o lado BC. E a relação é a mesma para os outros três lados. Se as três medidas forem conhecidas, então basta fazer o quê? Basta pegar, então, o maior dos lados e ele tem que ser menor que a soma dos outros dois, certo? Então a gente não vai precisar fazer três vezes. A gente vai precisar fazer três vezes quando um dos lados for desconhecido. Quando todos os lados forem conhecidos e pedir apenas para que a gente verifique se o triângulo existe, com as medidas que forem dadas, basta então você pegar apenas a maior das medidas e verificar se essa maior medida é menor que a soma das outras duas. É o que vai acontecer para esse exercício aqui, ó. Quais dos quadros abaixo apresentam medidas de segmentos de reta com os quais é possível construir um triângulo? Então veja bem, ó, tenho três segmentos de reta nesse primeiro. As medidas são 8, 3 e 5. E eu vou verificar se essas medidas, né, formam um triângulo. Então, como eu falei, como as três medidas são conhecidas, eu vou usar apenas o maior dos valores. O maior dos valores é 8. Então, esse 8 ele tem que ser o quê? Ó? Menor, ele tem que ser sempre menor que a soma dos outros dois. Os outros dois são 3 e 5, então eu vou somar. Somando isso, eu vou ter 8 menor que 8. Isso aqui não é verdade, isso aqui é falso, porque o 8 não é menor que 8. O 8 é igual a 8. Então, isso é falso, logo, não é possível formar triângulo nessa primeira, certo? Então, nesse primeiro quadro não se forma triângulo. Vou colocar aqui, ó. Não é possível formar um
triângulo, ok? Segundo, a gente vai fazer da mesma forma, né? Tenho 3 medidas, a maior delas é 12. Então, o 12 tem que ser menor que a soma das outras duas medidas, 7,2 mais 2,8. 12 menor que 7,2 mais 2,8 nos dá 10, né? Isso é verdade? Não. Isso também é falso. Logo, aqui também compõe, né, esta afirmação. Não é possível formar triângulo. Já no último quadro, as medidas são 6, 4,2 e 3,5. Maior das medidas, 6. Tem que ser menor que 4,2 mais 3,5. O 6, será que é menor que essa soma? Vamos ver, né? Essa soma é 7,7. Isso é verdade? Sim. Isso é verdadeiro. É uma condição verdadeira. Logo, aqui forma-se um triângulo, né? Aqui a gente tem um triângulo. Então, dos 3 quadros, apenas o último vai ser possível aí com estas medidas para formar um triângulo. Nesse segundo exemplo, diz o seguinte, né? Observe o triângulo e escreva a menor e a maior medida inteira possível para x. Então, veja bem agora que eu tenho um triângulo com a medida desconhecida. Então, eu tenho que fazer aquele teste com os 3 lados, ok? Como assim? Bom, se eu considerar o lado x, eu vou dizer que o lado x é menor que a soma dos outros dois, 5 mais 3. Se eu considerar o lado 5, eu vou dizer que o lado 5 é menor que a soma dos outros dois, x mais 3. E se eu considerar o lado 3, eu vou dizer que o lado 3 tem que ser menor que a soma dos outros dois, que é x mais 5. Ok? Então, resolve as 3 inequações. Nessa primeira, como x já está isolado, fica simples, né? X é menor do que 8. Nesta segunda, o x não está isolado. Então, eu tenho que fazer o quê? Passar o x para cá, menos x. Passou 5 para lá, menos 5. Repito 3. Menos 5 mais 3, eu vou ficar com menos x menor que menos 2. Como o meu x está negativo, eu tenho que multiplicar essa expressão por menos 1. E quando eu multiplico uma equação por menos 1, a desigualdade muda de lado. Então, todos os termos negativos vão passar a ser positivos. Então, fica x e 2. E aqui é menor do que, vai ficar maior do que, né? Esse processo sempre ocorre quando eu multiplico por menos 1. Então, aqui eu tenho x maior que 2. Nesta última, do mesmo jeito, né? Passo x para cá, menos x. Passo 3 para lá, menos 3, mais 5. Vou ficar com menos x menor que 2. Preciso de novo multiplicar por menos 1. Aqui eu fico com x maior que menos 2. Gente, esse x ele não pode assumir valores negativos, porque é uma medida. Então, essa desigualdade aqui, ó, não vai servir, certo? Não convém, porque é maior que o número negativo, né? E nesse intervalo existem números negativos e a gente não pode considerar. A gente só vai considerar essas duas aqui, ok? Essas duas aqui vai nos dar quem são os menores e os maiores valores, né? Menores e maiores não, né? Menor e maior, que só existe um de cada. Então, veja bem, ó, x é maior que 2 e menor do que 8. Então, fica fácil a gente saber que os números entre 2 e 8, né, que são inteiros, são 3, 4, 5, 6 e 7. Só esses números, então, serviriam para esse x aqui, né? Já que, ó, lembrando, x é maior que 2 e x é menor do que 8. Então, os números que ficam entre 2 e 8 é 3, 4, 5, 6, 7. Logo, o meu menor é o 3 e o meu maior é o 7. Então, resolvido, né? X pode ser o menor valor 3 e o maior valor 7. Pronto, questão feitinha. Sobre soma dos ângulos internos, né? Quando a gente estuda polígonos, né? Soma dos ângulos de qualquer polígono, de um polígono convexo qualquer, a gente passa também por ele dizendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, certo? Então, aqui a representação alfa, beta e teta são aí letras gregas, né? E normalmente a gente utiliza as letras gregas para representar ângulos. Então, a soma de alfa, beta e teta tem que dar 180. Então, essa é a soma dos ângulos internos.
Aplicações. Esse exemplo 3. Eu tenho aí, ó, calcule as medidas dos ângulos internos de cada triângulo. Então as medidas aí são quase todas representadas por expressões algébricas, basta apenas a gente fazer a relação, né? Então a gente vai somar esses três ângulos e igualar a 180. Assim a gente encontra o valor de x, depois encontra a medida dos ângulos. Então veja bem, eu vou fazer 8x mais 50 mais 7x mais 30 mais 25, isso é igual a 180. Resolvendo, aqui ó, 8x mais 7x nos dá 15x, 50 mais 30 dá 80, e 80 mais 25 dá 105, vai para lá menos 105, então lá fica 180 menos 105. Resolvendo isso aqui, 180 menos 105 é 75, passa aí dividindo então 75 por 15, e por fim a gente chega que x é 75 por 15 é 5, então x vale 5. Se x vale 5, vai ficar fácil de a gente determinar quem são os ângulos. Esse aqui não precisa, porque já é 25. Então, esse ângulo aqui será, né? Se x é 5, 8 vezes 5, 40. 40 mais 50, esse ângulo é 90 graus. E este outro aqui, né? 7 vezes 5, que é 35, mais 30, este outro ângulo é 65. Né? E a gente confere rapidinho. Ó. 65 mais 25 é 90, e 90 mais 90, 180. Então, tá tudo certo nessa primeira. Nessa segunda, a gente vai fazer da mesma forma também, certo? A gente vai somar os três ângulos. 3x mais 2x mais 60 graus menos x, e isso tem que dar 180. Somando os termos em x nesse primeiro lado, 3x mais 2x dá 5x menos x, vai nos dar 4x. O 60 passa para lá, menos 60, então fico com 180 menos 60. E, portanto, 4x é 180 menos 60, é 120 graus. Dividindo aí, então, por 4, a gente encontra que x é 30. Se x é 30, dá para determinar os ângulos. Né? Esse ângulo aqui é 90, pois é 3 vezes 30. Este outro ângulo aqui é 60, pois é 2 vezes 30. E este outro ângulo aqui é o 30, pois 60 menos 30 é 30. Conferindo, 60 mais 30, 90. 90 mais 90, 180. Então, também está tudo certo para essa questão. Bom, e por último, a gente vai falar sobre a classificação, né? A classificação referente aos triângulos se dá por conta dos lados e também por conta de seus ângulos. Por conta dos lados, eles classificam de três modos, ok? Em triângulo equilátero, em triângulo isósceles e em triângulo escaleno, certo? No equilátero, a definição é: o triângulo é equilátero quando todos os lados têm medidas iguais. Então, se todos os lados de um triângulo tiverem as mesmas medidas, então a gente chama triângulo de equilátero. Um triângulo é isósceles quando ele tem pelo menos dois lados com medidas iguais. Okay? Então, se apresentou dois lados com medidas iguais, então este triângulo é chamado de isósceles. E quando o triângulo não apresenta nenhum lado com medidas iguais, ou seja, todos os lados têm medidas distintas, né, diferentes, o triângulo é chamado de escaleno. Então, quanto aos lados, equilátero, isósceles e escaleno. Agora, quanto aos ângulos, né, a gente tem também três classificações. Uma delas já bem conhecida, que é o retângulo. Agora, as outras duas a gente ouve falar menos. Quando é que o triângulo é acutângulo? Tem todos os ângulos internos agudos. O que é um ângulo agudo? É um ângulo que tem medida menor que 90 graus. Então, todos os ângulos do triângulo têm medidas menores que 90 graus. Quando isso acontece, o triângulo é acutângulo, ok? Eu poderia fazer aqui um exemplo bem rapidinho assim, ó. Por exemplo, aqui sendo 30 graus, aqui sendo 70 graus e aqui sendo 80 graus, né? 100, 180 tudo. Veja que todos os ângulos são menores que 90 graus, logo esse triângulo aqui é acutângulo. Quando é que eu tenho um triângulo retângulo? Quando um dos ângulos é reto. O que é um ângulo reto? Ângulo que mede 90 graus. Então, há um exemplo aqui, ó, posso fazer assim.
aqui 20 graus, aqui 90 graus, a gente representa assim, né, 90 graus, e aqui 70 graus. Então isso aqui seria para a gente um triângulo retângulo. E quando a gente tem um triângulo obtusângulo, o obtusângulo é quando um dos ângulos é obtuso, ou seja, o que é um ângulo obtuso é quando o ângulo mede maior, a medida é maior que 90 graus, certo? Ou seja, esse triângulo aqui, ó, quando aqui é 20 graus, aqui pode ser 30 graus e em cima é 150 graus. Então veja que um dos ângulos é 150 graus. Okay? Então é um ângulo obtuso, logo o triângulo é obtusângulo. Então é desta maneira que a gente trabalha a classificação, certo? Então tem que ter cuidado quando as questões, né, vierem como para classificar quanto aos ângulos e quanto aos lados. Bom, então esta é a aula sobre triângulos, certo? É o conceito inicial, né, suas definições e tudo mais. Então logo mais a gente vai estudar pontos notáveis de um triângulo e a partir desta aula a gente vai ter melhor entendimento dos próximos tópicos relacionados a triângulos. Então espero que com essa aula vocês consigam resolver alguns exercícios e é isso. Até mais.